E aí, meus amigos, tudo jóia? Estamos aqui para mais um vídeo essa semana e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto super interessante, que é uma classe de remédios que inicialmente foi pensada apenas para baixar o nível de glicose do paciente com diabetes e que depois os estudos foram revelando benefícios tanto para o coração quanto para o rim desses pacientes, que era algo que não estava planejado. Foram descobertas fantásticas, que estão revolucionando a área médica, das especialidades de cardiologia e nefrologia. Então, se você está por aí, tem algum parente que tem um problema cardíaco, um problema no rim, fica até o final desse vídeo, porque a informação que eu vou te dar pode ser muito bacana para esse paciente que você conhece. Muito bem. Essa classe de medicação é chamada de inibidor do SGLT2. O que essa classe de remédios faz no paciente com diabetes tipo 2? Ajuda a eliminar açúcar no xixi. Então, a pessoa que tem a glicose alta no sangue e toma esse remédio, o açúcar é mais eliminado pela urina. Então, melhora os níveis no sangue, o paciente com diabetes fica com a glicose mais controlada. Isso todo mundo entendeu desde o início. Uma coisa que não estava planejada e foi descoberta com o decorrer dos estudos é que esse tipo de remédio fazia bem para o coração e fazia bem para o rim. De que maneira isso acontecia? Os pacientes que recebiam a medicação para baixar a glicose, durante os meses dos estudos, que tem estudos com mais de anos de duração, os pesquisadores verificavam que eles tinham menos hospitalizações e internações por um problema chamado de insuficiência cardíaca, que é quando o coração não consegue funcionar adequadamente e bombear o sangue para frente, para rodar no nosso organismo. O sangue chega no coração e o coração bombeia ele para frente. Então, esses pacientes que tinham essa condição no meio do tratamento do diabetes, o que foi verificado é que eles tinham menos hospitalizações e morriam menos até por essa doença que é chamada insuficiência cardíaca. Isso intrigou muitos pesquisadores. Eles pegaram esse dado da insuficiência cardíaca e foram, inclusive, fazer novos estudos em pacientes que nem diabetes tinham mais, eles só tinham esse problema do coração. Eles deram esse remédio que inicialmente foi criado para baixar a glicose e, surpreendentemente, os pacientes que tomavam ele, que tinham a questão da insuficiência cardíaca, o coração ele vivia melhor mais tempo, vamos dizer assim. A pessoa tinha um funcionamento cardíaco melhor. Isso acabou revolucionando a área da cardiologia, porque hoje essa classe de remédios ela tem aprovação em bula até para alguns tipos de paciente que tem essa doença chamada de insuficiência cardíaca, que é super comum e muito subdiagnosticada. Poucas pessoas sabem que tem e muitos médicos nem pesquisam. O nome desses remédios que nós temos hoje no mercado são duas substâncias. Uma chamada de dapaglifosina, que o nome comercial é o Forxiga, e uma outra chamada de empaglifosina, que o nome comercial é chamado de Jardiance. Então, se você conhece alguém que tem algum problema relacionado ao coração, as pessoas referem muito a coração cansado, coração inchado, alguém que eventualmente teve até água no pulmão porque o coração não funciona direito, pergunte melhor para o médico dessa pessoa sobre esse tipo de medicação, porque ele pode ser muito indicado e muito apropriado para ajudar o coração dessa pessoa que você conhece. Rodrigo, mas você falou que o remédio era inicialmente para baixar o açúcar, teve esses benefícios em relação ao funcionamento do coração e uma melhora também na questão dos rins. Muito bem, eu falei do coração, vou explicar a parte dos rins agora. O que também intrigou os pesquisadores é que quando os pacientes usavam o remédio para baixar apenas a glicose e foram acompanhando o funcionamento renal deles, aqueles que tinham o rim mais ou menos ali meia boca no início do tratamento, é como se o rim sobrevivesse mais anos durante o tratamento para baixar a glicose. Isso acabou intrigando também os pesquisadores, porque esses pacientes eles acabavam tendo os exames de funcionamento renal melhores, eles acabavam indo menos, evoluíam menos para a hemodiálise. Isso acabou levantando essa hipótese de que o remédio poderia beneficiar os rins mesmo. O que os pesquisadores fizeram? A mesma coisa que o pessoal que queria estudar o coração. Pegaram esses remédios,
e foram dar para os pacientes portadores de insuficiência renal, ou chamada também doença renal crônica, e que nem diabetes tinham mais, para ver se o remédio ia ajudar o rim deles mesmo. E o que foi descoberto de maneira também muito surpreendente é que os pacientes que usavam essa medicação, o rim vivia mais tempo, vamos dizer assim. Os exames renais eram muito melhores e mesmo os pacientes que perdiam muita proteína no xixi, então quando a gente perde proteína e ela é detectada na urina, isso é um exame que mostra que o rim está sendo machucado, seja pela pressão alta, pelo diabetes ou alguma outra doença. As pessoas que tomavam esse remédio, que perdiam essa proteína na urina, a proteína ela revertia, o rim começava a perder menos proteína ou a proteína parava de aumentar, que seria um marcador de que o rim estava indo embora mesmo. Então, essa classe de medicação, inicialmente, que era só para baixar a glicose, foi revolucionária, tanto para o coração quanto para o rim. Então, exatamente por isso que eu queria trazer esse assunto para vocês, porque é um assunto super novo, que está super em alta. E problemas de coração e renais são muito comuns na nossa população. Você com certeza conhece alguém que tem alguma dessas condições, seja o diabetes tipo 2, o problema do coração, o problema dos rins. Então é importante que você converse com essa pessoa, explique para ela, mostre esse vídeo, compartilhe com quem você acha que vai se interessar, porque esses remédios chamados dapaglifosina e empaglifosina são drogas revolucionárias, tanto para o diabetes, quanto para a parte do coração e para a parte renal. Espero que eu possa ter passado um recado claro para vocês de um tema que é um pouco mais difícil, mais complexo, da gente traduzir aqui em poucos minutos. Espero que, se ficou alguma dúvida também, não deixe de escrever aqui embaixo, não tenham receio que eu vou estar respondendo a todas elas. Combinado, pessoal? Nos vemos no vídeo da semana que vem. Um abraço aí para vocês e até a próxima!